vai falar sobre as contas públicas nas cidades nesses últimos anos. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Paulo. Eu quero falar especificamente sobre como está o resultado primário das prefeituras, porque nesse tempo de eleição é interessante ver como que a administração pública está lidando com esse tema importante da economia. Explica pra gente aqui o que é resultado primário. O resultado primário, ele é chamado de primário porque ele não inclui os juros da dívida. Eu gosto de fazer uma comparação com as contas da nossa casa, né? A gente recebe um dinheiro e tem um gasto todo mês, e é interessante que a gente não gaste mais do que recebe e que fique sobrando aquele dinheirinho no fim do mês para a gente não ter que se endividar. A conta da prefeitura é mais ou menos desse jeito. E tem sobrado dinheiro? Quando a gente compara os resultados do ano passado fechado, que foi o último ano da administração dos atuais prefeitos, com 2019, o último ano antes dos efeitos da pandemia, a gente vê que a maioria das cidades piorou o resultado primário. Inclusive, dessas que pioraram, a maioria estava no positivo antes da pandemia e ficou no negativo agora em 2023. E por que é isso? Por que foi isso? Isso explica, em parte, por causa dos gastos da pandemia, mas também por causa da queda de arrecadação com o ICMS, né? Um imposto que foi desonerado há alguns anos atrás, e parte dele é repassado para as cidades. E um gasto que também aumentou, isso também tem impacto no resultado primário, foi com o pessoal. Com o pessoal, quer dizer, com o salário dos funcionários públicos, é isso? Exato, principalmente os das prefeituras, né? E é interessante, Paulo, quando a gente cruza esses dados do aumento de gasto com o pessoal com o número de eleitores das cidades. O que aparece nisso? São as cidades com mais ou com menos eleitores que tiveram maior aumento de gastos? Eu fiz uma reportagem lá para o Poder 360 sobre isso. Tá aqui. Exato. E quando a gente olha as cidades de até 10 mil eleitores, ou seja, as cidades menores, são aquelas que mais expandiram os gastos com o pessoal. Foi, inclusive, acima da média brasileira, né? A média brasileira de gastos com o pessoal das prefeituras foi de 8%. Quanto mais eleitores, menor foi a expansão. E isso explica, em parte, porque as cidades pequenas são mais dependentes das prefeituras, que são grandes empregadoras lá. Agora, isso tem alguma relação com a eleição em si? Eu falei com alguns especialistas, né, para essa reportagem, e eles disseram, cientistas políticos especificamente, disseram que em muitos casos, nas cidades pequenas, os reajustes, aumentos de contratação podem ser usados, sim, para poder tentar angariar votos e manter o poder ou então tentar emplacar sucessores. Em alguma cidade, ou em algumas cidades do país, houve redução do gasto com salário de funcionário? Descendo aqui na reportagem, a gente consegue ver que houve, mas foi na minoria. Só 653 municípios brasileiros, que representa 11,9% das cidades do país, teve uma diminuição dos gastos. E quais são essas cidades, ou que tipo de cidades que tiveram queda nesses gastos? Quando a gente olha para as capitais, falando especificamente, só duas reduziram, foi Natal e Campo Grande. E é interessante aqui nas capitais também perceber que aquelas com menos de 500 mil eleitores também foram as que mais expandiram os gastos com o funcionalismo, né, o salário dos funcionários públicos. É possível que isso venha de uma preocupação também com a eleição, porque os prefeitos dessas grandes cidades querem ter mais dinheiro para aplicar em obras públicas ou em serviços públicos. Talvez isso conte mais nessas cidades do que o pagamento de salários para os funcionários, que conta muito nas pequenas cidades. Essa avaliação faz sentido para você? Faz um certo sentido, Paulo. A gente sabe que ano eleitoral muitos prefeitos gostam de, além de expandir o quadro dos funcionários, investir mais nas cidades e isso tende a elevar o aumento das contratações, né? Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.